Olá, sejam muito bem-vindos ao canal de Saúde e Bem-Estar Lagoa da Terra Reviva Plenamente. Hoje o assunto é alimentação saudável para prevenir e até curar doenças. Você já ouviu dizer que comida viva é remédio? O nosso convidado de hoje é o médico cirurgião Alberto Gonzalez, que viaja pelo Brasil e mundo propondo uma transformação na sua dieta. Ele é autor dos livros Lugar de Médico é na Cozinha e Cirurgia Verde. Seja muito bem-vindo, doutor Alberto. É um prazer, Letícia, é um prazer estar aí contribuindo com o programa Lagoa da Terra, muito interessante. Doutor Alberto, você mesmo disse que trocou o bisturi pela faca, né, de cozinha. Mas em que momento que foi feita essa transição e por quê? Eu já tinha o doutorado em medicina experimental cirúrgica na Universidade de Munique. Eu fui um pesquisador da área de microcirculação, uma das áreas mais tecnológicas e avançadas em medicina. Isso, particularmente, foi um período de grande produção científica. Trabalhei com uma equipe na Alemanha premiada. E com todo esse material foi quando eu tive o contato com o programa Terrapia, na Fiocruz. E ali foi uma questão de química. Eu imediatamente percebi que aquele pessoal estava falando de um assunto que tinha muita importância. E eu fui para a biblioteca da mesma Fiocruz, com o mesmo afinco que eu me dediquei ao meu doutorado, e descobri ali nas publicações que já haviam na virada de 2000 para 2001, eu já descobri muita bibliografia científica, indexada de revistas de alto padrão, mostrando o valor de uma alimentação baseada em plantas, não apenas na correção de doenças, né, na prevenção de doenças como diabetes, hipertensão arterial, doenças isquêmicas, como servindo na recuperação dessas doenças. Uhum. Isso já me provocou a escrever o primeiro livro, Lugar de Médico é na Cozinha, que era um livro profético, porque hoje já existe a medicina culinária, em Harvard, né? Nada menos que Harvard. Então, eu vi que eu estou certo, que eu estava certo quando tomei aquelas decisões, porque foram decisões importantes nesse âmbito de ter antecipado, né? Já ter me colocado no mundo científico no caminho certo. Eu não me enganei e acredito que continuo no caminho certo. Quando você propõe uma dieta baseada em plantas para uma pessoa, por exemplo, que está em tratamento de diabetes, como é que ela responde a isso? Em quanto tempo? Bom, em primeiro a gente trabalha no modelo da medicina integrativa. Então eu trabalho em conjunto com a nutricionista e a nossa consulta, que demora 1h20, mais ou menos, é uma consulta longa. A gente faz todo o questionário nutricional, eu faço toda a parte clínica, ou seja, eu procuro saber quanto tempo tem esse diabetes, qual medicação que usa, quais são as consequências do diabetes, né, as chamadas consequências secundárias, e a gente começa a trabalhar com o paciente a parte clínica e a nutricionista também redesenha a dieta desse paciente para que ela saia de carboidratos simples, como açúcar e farinha, e saia do leite em excesso e das carnes em excesso, e migre para uma alimentação baseada em plantas. Os resultados são muito impactantes. Já em menos de um mês, o paciente começa a perceber que a glicemia começa a diminuir, mas não é por uma razão tão simples assim, por apenas redução de carboidrato. É uma razão que envolve a mudança da gordura animal para a gordura vegetal. Então, você tira gorduras animais da dieta do paciente, isso sai da célula do paciente, muda o combustível celular principal, que estava sendo gordura, e o paciente volta a consumir carboidrato. E milagrosamente, eu falo que a palavra milagre tem uma conotação muito especial para mim, nada mais é do que fisiologia. Milagrosamente, a fisiologia volta ao normal, os receptores de insulina voltam a funcionar e a glicose volta a entrar na célula. Então, algo muito incrível acontece, nossa experiência já é com muitos pacientes, e os pacientes ficam impressionados com a resposta muito rápida, e num prazo de 6 meses ou 1 ano, já os valores de hemoglobina glicada, que são valores marcadores mais sólidos da glicemia alta por mais tempo, eles começam a diminuir e mostram, então,
é uma redução muito importante para valores abaixo de 5,7, que é o valor mínimo, e isso já indica que o paciente está no caminho certo e está se livrando das consequências secundárias do diabetes. Não quer dizer que ele deixou de ser diabético, mas ele pelo menos deixa de ser um diabético que está evoluindo para uma situação de piora. Ele se torna um diabético estável. Doutor Alberto, o que seria uma alimentação, por exemplo, num almoço, num jantar, uma alimentação que respeitasse assim, realmente esses alimentos vivos para poder proporcionar até a prevenção e a cura de doenças? A pessoa que consulta com a gente se surpreende, porque ela fica imaginando, puxa, esses doutores, essa nutricionista e esse médico vão passar para mim para eu comer salada o resto da vida. E aí eles se surpreendem, porque percebem que podem comer feijão com arroz, que podem comer o queijo, mas é o queijo vegetal. Existem muitos queijos vegetais hoje que a gente ensina, inclusive tem a parte de culinária que é muito importante no nosso trabalho. E podem e devem comer muitos vegetais com uma alimentação muito rica. E pasme, até se o paciente tem uma herança, por exemplo, como mineiro, o mineiro que gosta do seu queijo, gosta de uma carninha, a nossa nutricionista tem uma orientação muito boa, ela já está muito bem estudada junto comigo, e a gente vê que até alguma carne e algum leite fica ainda no cardápio. Para quê? Para que a pessoa não perca a sua origem cultural. Ela vai ter reunião de família, ela vai estar aí na região de Minas Gerais, ou no Rio Grande do Sul, ou na Bahia, seja onde ela estiver, ela pode continuar convivendo com familiares e amigos, porque ela vai nos eventos, ela se alimenta de uma forma muito restrita daquilo que ela comia antes, mas ela mantém na sua grande maioria da sua dieta as plantas. As plantas são palavra-chave. E aí entram muitas outras coisas. A mandioca se torna a puba, que é um pão fermentado de mandioca. Entram na dieta alimentos fermentados, como chucrute, como kimchi. Entram alimentos germinados, né, que são a lentilha germinada, o grão de bico germinado, e uma série de alimentos que começam a fazer parte da rotina. É por isso que nós temos um setor culinário que é da maior importância. Então, o setor culinário é o nosso terceiro tripé, né? Uhum. A gente tem a medicina, a nutrição e a culinária. Então, a nossa culinarista, a nossa chefe de cozinha, a gente pode dizer que no consultório integrativo é a figura mais importante, porque quando o paciente aprende as técnicas de culinária e muda a sua dieta para uma alimentação baseada em plantas, repito, o queijo, só o queijo, sair de um queijo animal e passar para um queijo que foi feito de castanha de caju, já muda completamente o resultado desse paciente. Uhum. Doutora Alberto, agora a pessoa que está em casa, né? Acho que também tem muita curiosidade em relação ao agrotóxico, porque quando a gente fala de alimentos crus, a gente tem essa preocupação com a quantidade de agrotóxicos, né, que tem nos alimentos hoje. O que a gente pode fazer? Orgânicos, às vezes não são acessíveis e às vezes bem caros, né? Qual que seria uma alternativa aí para ter uma alimentação saudável? Olha, a primeira alternativa é mudar o sistema que está imperando no país atualmente, que é um sistema que protege os agrotóxicos, um sistema que está liberando agrotóxicos todos os dias. É chocante a quantidade de agrotóxicos liberados a cada dia. E precisamos reagir, precisamos favorecer os pequenos produtores rurais, porque na natureza, com técnicas adequadas, a produção de orgânicos é a produção natural. É a mais fácil e é a mais produtiva e é a mais barata, ela não tem que ser mais cara. O alimento orgânico, ele não é o mais caro, o alimento orgânico é para ser mais barato. É o sistema, como está desenhado, é um sistema que faz com que o orgânico seja mais caro e que o alimento com agrotóxico seja mais barato. Mas isso é uma questão do sistema econômico, da forma que está organizado. E isso precisa haver uma reação da sociedade. A sociedade tem que exigir uma presença de menos agrotóxicos na dieta e, se possível, exigir também que nós tenhamos orgânicos em um preço acessível para todos. Você fala muito sobre a bactéria, né? Que depende do que a gente dá para a bactéria, que é como ela reage. Como é que é? Eu queria que você falasse mais um pouquinho sobre isso, sobre a microbiota, né? O quanto é importante o intestino, o funcionamento do nosso intestino.
Então, a história da microbiota, ela é recente, né? Quer dizer, tanto que a revista Gut Bacteria, que é uma revista totalmente dedicada às bactérias intestinais, a primeira edição dela foi em 2010. Isso, em termos de ciência, é um bebezinho recém-nascido. Imagine uma revista científica que surge com o intuito de receber artigos universitários, artigos de instituições de pesquisa do mundo inteiro, falando sobre bactérias intestinais. É uma revista de 2010, então acabou de nascer, né? Acabou de nascer. Assim como o exame chamado microbioma intestinal. Ou seja, hoje nós temos na clínica disponível um exame pelo qual a gente pode saber o DNA de todas as bactérias intestinais. A gente sabe quais são as bactérias que estão habitando o intestino da Letícia ou do Alberto, ou seja de quem for, né? Qualquer um tem uma microbiota específica que é relacionada desde o seu dia do nascimento, se foi parto normal ou se foi parto cesárea, quantos tratamentos antibióticos foi submetido, que tipo de móveis que havia na casa, se teve uma vida rural ou se teve uma vida urbana. Isso tudo molda a nossa microbiota intestinal. E a gente já vem introduzindo cápsulas com probióticos que ajudam a repovoar esse intestino e, pasme, Letícia, muda por completo a reação inflamatória do paciente, muda por completo aspectos da digestão do paciente e também mudam outros aspectos, inclusive da área cardiovascular. Uhum. Quer dizer, então, quando a gente ingere alimentos inflamatórios, né, açúcar, carboidratos, que já são considerados inflamatórios, então essas bactérias responderiam de uma forma diferente. Falando assim, para as pessoas tentarem entender em casa, como é que isso funciona? Você falou tudo. Quando a gente está acostumado a comer um pudim de leite condensado, vou fazer uma comparação, né? O pudim de leite condensado, ele é feito com leite, né, condensado e uma quantidade grotesca de açúcar, né? E ele forma aquela coisa gostosa. Quando você curte aquela textura, botar um pudim de leite condensado na boca e comer, você está tendo um prazer na boca, mas no intestino, você está desenvolvendo um grupo bacteriano extremamente inflamatório, ou seja, essas bactérias que se nutrem do pudim de leite condensado, elas obviamente proliferam e elas geram todo um padrão inflamatório. Agora, se você toma um suco verde, ou vamos dizer, se você come uma manga, né, uma manga Palmer, daquelas bem docinha, que eu chamo uma manga de pudim feito pelo sol, né? É o pudim que o sol cozinhou no pé da árvore. Então, se você come essa manga, em vez de comer o pudim de leite condensado, essa mesma manga docinha vai ter um efeito completamente diferente em grupos bacterianos completamente diferentes no seu intestino, e o resultado vai ser menos reação inflamatória. E isso, obviamente, é benéfico para qualquer paciente com qualquer quadro de doença. Uhum. Então, hoje as pessoas que têm qualquer processo inflamatório, seja na pele, seja no intestino, né, seja alguma enfermidade, é importante olhar para a alimentação, para ver o que está colocando para dentro, né, doutor Alberto? Desde as cefaleias, né, os pacientes com enxaqueca, que eles chegam dizendo, a dor é na cabeça, e pensa que o processo da enxaqueca é um processo na cabeça. Mas não é, o processo da enxaqueca começa no intestino e no nível do fígado, né? Ou seja, intestino e fígado são integrados, né, nesse nível de inflamação. A inflamação aumenta, ela sai do intestino e ela é amplificada no fígado, e depois que ela vai para o tecido neurológico e causa inflamação neurocerebral, né? Isso tudo, obviamente, gera dor de cabeça. O fator inflamatório participa de praticamente todas as doenças. Vou dar um exemplo também: depressão, diabetes, doenças da pele, que você mencionou. Quase, eu digo assim, doença da pele, a pele nada mais é um reflexo do que está acontecendo na mucosa gastrointestinal. A mucosa gastrointestinal está inflamada e, como um reflexo, a pele inflama também. Você melhora a digestão, melhora a microbiota da pessoa, a pele dessa pessoa melhora automaticamente. A medicina culinária é a cara do que a gente faz, que é mude a sua cozinha, mude a sua culinária, mude os ingredientes, tenha prazer na hora de comer, coma com prazer, deguste o prato que você conquistou e cure aquela doença inflamatória, e cure aquela doença que a alopatia,
os tratamentos normais não resolveram. Você muda a tua fisiologia gastrointestinal, você muda a tua fisiologia cardiovascular, e juntando isso, Letícia, a caminhada, juntando isso a receber um pouco de iluminação solar, e juntando isso a outros hábitos de vida saudáveis, como dormir melhor, a gente tem aí uma equação imbatível na melhora de sintomas, de sinais de doença, e inclusive que se refletem em melhoras espetaculares no âmbito laboratorial. Você cria uma base alimentar para a construção de uma saúde perfeita e de um corpo perfeito aos 60 anos, aos 70 anos, aos 80 anos. Porque, Letícia, todo mundo brinca que tem uma saúde boa comendo o que quer, lá pelos 20 anos e pelos 30. Aí, nessa idade, é fácil brincar. Eu como o que eu quiser e eu estou bem. Sim, se a pessoa come o que quiser, dorme relativamente bem, faz algum tipo de exercício, que o jovem tende a jogar mais um futebol e fazer alguma coisa, então ele se gaba de poder comer o que quiser. Mas com o passar do tempo, as regras precisam mudar, porque senão você vai virar alguém que vai estar lá na fila do hospital. Você vai perder bastante tempo da tua vida tendo que tratar doenças que você normalmente nunca teria que entrar numa porta de hospital para cuidar de nada. Você teria uma vida livre de doenças. Então, é isso que a gente procura recomendar para os nossos pacientes. Coma melhor, tenha mais hábitos de vida e você vai ver o resultado. O resultado é imbatível, não existe nada parecido. Tá ótimo. Doutor Alberto, muito obrigada por sua participação, muito valiosa. Tenho certeza que as pessoas aí pegaram muitas dicas importantes. Como eu digo na aula que eu dou no Einstein, eu digo assim, aqui eu não venho como médico, eu venho como advogado, porque eu defendo, né, esse material como o próprio jurídico diz, né, com evidências, né, com grandes evidências e provas, né? Você tem que mostrar as provas do que você está defendendo. E eu tenho ganho bastante, julgamentos têm sido favoráveis ao advogado aqui. Tá ótimo. Muito obrigada. Gente, lembrando que vocês podem acessar esses conteúdos no portal megaminas.com, no Instagram Lagoa da Terra e no podcast da Rádio Cultura FM. Se cuidem e até a próxima.